Do you know something, Clark? You are pretty much the only thing that makes me want to get up in the morning. Oi, minha gente, achei que não fosse voltar, mas aqui estou. Hoje eu vim falar sobre um livro, que é esse aqui, Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes, sei lá como fala, mas é esse aqui. É um livro de romance, como fica bem claro no título, mas não é só um livro de romance. Tá, talvez se fosse só um livro de romance, eu não viria falar aqui, mas talvez falaria sim, porque eu ia dizer exatamente isso. A princípio, nas 100 primeiras páginas, na verdade, parecia, apesar de eu já saber o que aconteceu no final, porque eu sempre leio a última página do livro, eu sempre sei o que vai acontecer, apesar de já saber, parecia um romance típico. O cara, rico e amargurado, a menina pobre, insegura, e os dois se encontrando, porque através do amor eles encontrariam a si mesmos. Então, apesar da leitura ser muito fácil e tal, eu passei o livro todo com o começo, a primeira parte do livro com uma certa resistência, porque eu falava assim, todo livro é assim. Eu passei minha adolescência toda lendo Sabrina, Bianca, Júlia, clássicos históricos, sabe esses livros de banca de jornal? Onde o cara nem vai pra academia, eu li isso num livro, o cara nem vai pra academia, mas você conseguia ver o músculo da perna dele através da calça social, porque ele era um puta de um empresário. Então você cresce lendo esses livros desse tipo, e acha que você vai encontrar o amor da sua vida. Hoje eu tenho uma resistência de achar que existe o amor da nossa vida, além de nós mesmos. E você acha que você vai encontrar um cara ou uma menina, né? E a sua vida tá resolvida. A gente cresce vendo isso nos livros, nos filmes também, e acha que, tá resolvido, encontrei o amor da minha vida, não preciso fazer mais nada. Se você tem filha, irmã mais nova, prima, ou se você mesmo passa suas tardes, dias, noites. Quando eu era adolescente, eu não fazia mais nada, eu lia 3 livros daqueles fininhos de banca de jornal por dia. Se você passa sua vida lendo isso e acredita realmente que isso vai acontecer, para, por favor. Não deixem as pessoas em volta de vocês fazerem isso, porque senão sabe o que vai acontecer? Você vai crescer e vai ficar igual eu, trouxa, que acha que quando arruma um namorado, pronto, a vida tá resolvida. A vida tá linda, tá colorida, tá feliz, daí sabe o que acontece? Você para de fazer tudo o que você quer fazer. Você se dedica totalmente, e isso acontece muito no livro. Ela se dedica ao cara, já vou explicar por quê. E aí você esquece de você. E é lógico, gente, quando você para de fazer as coisas que você gosta de fazer, pra fazer o que o outro gosta, ou pra se dedicar, ou pensar, enfim, não vai dar certo, minha gente. A gente não sustenta, a gente não aguenta. Eu falo isso por experiência própria. Quando você deixa de viver a sua vida pra viver a vida de outra pessoa, talvez você até aguente, mas você vai passar uma vida infeliz. E não é isso que a gente quer, não é? Não é. Bom, mas vamos voltar a esse livro especificamente. Por que eu quis ler ele? Porque na atual conjuntura não é um título que eu leria, né? Porque ando um pouco revoltada, como quem me conhece sabe. Mas não sei, vocês devem ter visto o trailer do filme, né? Eu lembro que faz acho que uns 2 meses que eu vi uma galera na maior comoção no Facebook compartilhando e tal. E por algum motivo eu sou totalmente contra essas ondas de memes e coisas assim. Eu lembro que uma vez, vocês lembram daquele vídeo Pra Nossa Alegria? Tava todo mundo compartilhando, todo mundo falando, rindo e tal. Acho que eu demorei tipo mais de um mês. Olha que quase ninguém tava falando, mas eu resolvi assistir. Eu passei o dia todo assistindo a jossa do vídeo e rindo o dia todo. E normalmente, então, eu espero passar o frisson em volta do que tá acontecendo e daí vou procurar.
Então por isso que eu nem me interessei pelo título, não. Já há uns 2 meses eu tava meio desencantada e também, como era de amor, né, eu não quis ver. Só que tava dando scroll no Facebook sábado e aí começou, o vídeo ele começa a rodar sem você apertar play nem nada, né? E aí eu vi o ator, que é aquele Sam Claflin, não sei como fala o sobrenome dele. Mas é aquele ator que ele fez A Branca de Neve, o Caçador, que eu não assisti, mas eu vi que ele fez. Ele fez Jogos Vorazes, que é o Finnick Odair, sabe? E fez também Simplesmente Acontece, que é um outro livro que eu li, e tem o filme também. Eu acho aquele ator muito gracinha. Ele é o tipo de homem que eu acho bonito, que não é realmente bonito, mas tem um sex appeal. Eu não sei se fala mais sex appeal hoje em dia, mas ele é bonito, bem bonito. E tem um sorriso maravilhoso. Então, assisti o trailer e achei ótimo. Falei, vou me acabar de chorando nesse filme. E eu lembrei que a minha irmã tem o livro. E como eu fui pra casa dos meus pais no final de semana, eu peguei e comecei a ler no domingo. O domingo foi essa parte que eu falei, que eu fiquei um pouco revoltada com a história. Mas era domingo, tava um frio, eu não tinha nada pra fazer, tava querendo ler mesmo, e então fui lendo. A leitura é boa também, é tranquilo e tal. Então a história conta, o romance conta a história da Lu e do Will. Como eu já disse, a Lu é uma garota pobre, perdida, mora numa cidadezinha da Inglaterra, não tem muita perspectiva de vida, assim, né? Ela não faz faculdade, ela tem um namorado há 7 anos, que só pensa em corrida. Eu falo muito de academia e vida saudável, mas deve ser um porra, uma pessoa que só fala disso. Jesus, que saco, o namorado dela é desse tipo. E ela trabalhava num café já há 6, 7 anos, não me lembro. Só que o cara resolve fechar, porque ele vai voltar pra terra dele. E ela fica sem ter o que fazer. Ela até tenta umas coisas, mas não dá certo. E ela, até que aparece uma vaga de cuidadora, apesar de ela não ter experiência nenhuma, ela resolve ir. E é tipo numa casa super rica, e ela conhece o cara, que é novo, ele tem 35 anos. E no fim ela acaba descobrindo que ele sofreu um acidente. Na verdade, no começo do livro, fala sobre o Will Traynor e Lu Clark, tá? Porque ele chama ela de Clark várias vezes. Eu adoro quando as pessoas falam sobre o nome das outras pessoas. Enfim, aqui no Brasil a gente não tem esse costume, né? Em outros tem mais. E aí o Will, que sofreu um acidente e ficou tetraplégico. Ele tem um movimento um pouco de uma mão, mas assim, do tronco pra baixo ele não se movimenta. E aí ela tem que ajudar, assim, tem um cara que cuida dele, que limpa, enfim, tudo isso, mas ela, na verdade, a ideia é que ela faça companhia pra ele. Mas no decorrer do livro a gente vai entender que nem é pra fazer companhia, é pra tentar recuperar a vontade de viver do Will, porque o Will era uma pessoa que trabalhava um monte, que viajava um monte, que vivia a vida, né? E aí ele sofre esse acidente, ele não quer fazer mais nada, e ele fala pra família dele que ele quer pra uma clínica de repouso, só que é o repouso eterno, né? Uma clínica que dá um coquetel lá e a pessoa morre. Então ele fala que ele fala pra família dele que daí 6 meses ele quer pra essa clínica. Faz mais de 2 anos que ele sofreu acidente, ele sabe que ele não vai melhorar, e tipo, a vida dele não tem mais sentido. Então a ideia da Lou é fazer ele ter de volta a vontade de viver. Então ela, quando ela descobre isso, ela resolve fazer várias coisas, enfim. Você passa o filme, eu sou uma romântica tonta, passei o livro todo querendo que eles se beijassem logo, mas não demorou. Mas acontece, gente. E, enfim, como eu disse, eu já sabia o que ia acontecer no final, já sabia que era um final trágico, só que eu não sabia como isso ia acontecer, porque se é uma história de amor, o amor que salva
tudo, o amor que recupera a gente do limbo, da tristeza. Então, como era um amor, o amor que a tudo salva, como que ele ia morrer no final, né? Eu queria entender isso, então eu continuei lendo. Quando eu postei no Facebook a foto, uma menina comentou que tinha vontade de ler, mas achou que fosse um romance típico e achou que fosse parecido com A Culpa das Estrelas, né? Mas não é parecido. Eu acho que é mais P.S. Eu Te Amo do que A Culpa das Estrelas. Porque não é um casal que vive um romance. Não existe um romance entre eles no livro. Apesar de ele tentar agradar ela, ele querer que ela se encontre, assim como P.S. Eu Te Amo, eles não vivem um romance, eles são amigos, assim, sabe? Eles têm uma sintonia legal depois de um começo meio conflitante. Não é uma história de amor, eu acho que é uma história de libertação e descoberta. Libertação mais no caso da Lo do que no caso do Will, porque ele não aceita a situação que ele tá e ele resolve, mesmo ela falando que ama ele e tal, ele resolve que não tem mais o que fazer e não é justo com ela também, porque no trailer até passa numa parte ele falando isso, que ele não quer tirar dela a chance de viver coisas com outras pessoas, coisas que ele não pode dar pra ela. E aí, eu acho que entra na capa do livro, que é a mesma capa da versão em inglês, que é não sei se dá pra ver, é uma menina com um pássaro. A hora que eu vi isso, eu falei, que capa estranha, né? Tipo, o que tem a ver? Mas tem tudo a ver, gente. Eu acho que é a ideia da liberdade, sabe? Do amor genuíno. Ela, no final, mesmo amando ele, ela tem que deixar ele ir, porque é a escolha dele. A gente é muito apegado, né? A gente se apega a tudo. Eu tô pra mudar, tenho que me desfazer das minhas roupas e não consigo. É difícil. E com as pessoas é a mesma coisa, principalmente relacionamentos amorosos. A gente se apega no outro e a gente não deixa o outro ir. O outro também se apega a gente, não quer que a gente vá, não quer deixar a gente livre. E a gente vai sufocando, até que não aguenta mais. Às vezes a relação não tem mais o que fazer, mesmo você gostando muito da outra pessoa, não tem mais o que fazer. E a gente vai segurando mais, né? Vai tentando controlar mais. E a ideia do livro, na verdade, é diferente. O Will, ele gosta muito da Lu. Mas algumas pessoas podem falar que é egoísmo, mas ele fica doente várias vezes, enfim, a vida dele, ele não é mais ele. Então, não dá pra gente julgar uma pessoa. Eu acho que toda vez que alguém se mata, a gente fala, nossa, que dó, né? A gente pode falar que é egoísmo, né? Mas a gente nunca sabe o que o outro passa. E é isso que a Lu, no final, aprende, sabe? Que a gente tem que deixar o outro ir, a gente tem que, se a gente ama de verdade, a gente tem que dar o poder pro outro de escolha. Não tem o que fazer. Nesse caso, é sofrido, tal, porque ele vai morrer, ela sabe que ela nunca mais vai ver. Mas a psicologia fala, né, todo final de relacionamento você tem que viver o luto depois, porque é como se fosse uma morte mesmo, né, acaba alguma coisa ali. A diferença é que quando a gente sabe o que a outra, a gente vai passar no Facebook, alguma coisa assim, né? A gente sabe o que o outro tá vivendo, enfim, tá seguindo a vida dele, e aqui ela não veria mais. Mas o que eu achei mais interessante é isso, sabe? Que por isso que eu achei no final das contas a capa, vou mostrar de novo, brilhante. Porque é um livro de amor, mas não é um livro típico. Então eu acho que vale a pena ser visto. Eu tô aguardando o filme. Dá um pouco de revolta, sim, porque a gente acha que todo mundo tem que ficar junto, feliz no final, mas a vida é essa, não é?
O filme, ele começa agora em junho. Deve ser triste demais ver aquele cara maravilhoso morrendo. Ainda fui assistir Jogos Vorazes, na verdade é a Esperança, né? A última parte. Eu esquecia que o Finnick morria, eu tive que ver ele morrendo de novo. Foi triste. Eu acho que não é um livro pra ser visto na situação que eu tô, né? De um final de relacionamento, porque senão você corre o risco de ir dormir chorando 3 horas da manhã depois de ter terminado o livro, como eu fiz, e não tem ninguém pra passar a mão na sua cabeça, né? Depois com as colheiras terríveis, que eu tô com colheira ainda, tá meio coberta com a maquiagem, mais ou menos. Porque é triste no final, mesmo sabendo o que ia acontecer, eu achei bem triste. Mas depois eu tive um tempo aí ruminando e pensando, e como é isso mesmo, vou repetir novamente. Quando a gente ama alguém, a gente tem que deixar o outro ir, de verdade, sabe? Aquela velha história de que pro novo vir, o velho tem que ir. A gente tem que abrir espaços para coisas novas virem, chegarem. Então é isso, como eu era antes de você. Leiam o livro, é muito importante. Depois assistam um filme que tá para chegar no cinema. Por hoje é só, nos vemos no próximo vídeo.